O caminho dos vencedores é um caminho do desconforto. O caminho dos vencedores é um caminho longo. É um caminho, não é um passo. É um caminho sem volta. Não tem atalhos. Não é um caminho plano. É um caminho pedregoso, tem subidas. É um caminho que muitas vezes tem lama, tem obstáculos. Mas é um caminho que você trilha até o fim da vida. E aí sim você poderá dizer: combati o bom combate. E ao trilhar o caminho dos vencedores, vocês têm que andar em ambiente de alta performance. Tem que andar com pessoas que têm pensamento de vencedor. Porque ganhar, pessoal, não é tudo. Querer ganhar é tudo. Tem muita gente que odeia competir, o que é uma burrice. Competitividade é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Você tem que competir. As pessoas estão confundindo competitividade com rivalidade. Você tem que estar num ambiente competitivo. Acho que meta é coisa de medíocre. Repara, gente, a meta, o fracassado e o vencedor têm a mesma. Qual é a sua meta? Ser rico. E o cara é um puta pobre. O rico, qual é a sua meta? Ser rico. O cara que quer emagrecer e é gordo, ele tem uma meta de ser magro. O cara que quer acordar cedo e acorda tarde, a meta dele é acordar cedo. O cara que quer ser um puta líder e é um puta de um bosta como líder, a meta dele é ser um puta de um líder. Você não tem que buscar meta. Meta é coisa para fracassado. Você tem que ter método. Os caras que realmente fazem acontecer, eles têm método. Meta, o fracassado também tem, mas poucas pessoas te falam isso. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. Não importa quanto você sofra com a situação do passado, nada nós podemos fazer para mudar aquele passado, porque o passado já passou. Podemos somente mudar o nosso presente e, o mais importante, o nosso futuro. E quando a gente pensa na vida, a gente pode classificar as pessoas entre vencedoras e perdedoras. Agora, quando a gente pensa em vitória, a gente não pensa em vitórias meramente pontuais. Ganhar na loteria, receber um aumento ou uma promoção. Nós classificamos pessoas vencedoras como pessoas que passam pela vida e têm uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio, uma vida relevante ao longo da sua história. Vitoriosos são aqueles que são lembrados com admiração. São pessoas que passaram pelos mesmos problemas que todos nós passamos. Que uma vida de vitória é, como a própria expressão já diz, é uma vida. Não é um passo que você dá. Importante, ainda que coerente, ainda que seja um passo razoável, que te leve a ter consequências positivas. Pensar alto é usar os fracassos como degraus para o seu destino. Nós precisamos de uma cultura que entende que o fracasso faz parte do nosso crescimento. Muito do que aprendemos hoje é sobre ganhar, mas o que estimula o crescimento é perder. Você aprende mais com a perda do que com a vitória. As coisas que falhamos preparam-nos para ganhar. O que você aprendeu com o seu último fracasso? Como ele lhe ajudou a subir? O que você aprendeu com a pessoa que foi embora? O que você aprendeu com a última tentativa que deu erro? Faça uma autópsia do sucesso e você encontra testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Pensar alto nas coisas lá do alto é pensar que o fracasso até mesmo melhora suas histórias. Precisa de uma emoção na trama. O enredo fica mais emocionante com alguns fracassos.
Vencedores são obstinados, não desistem facilmente dos seus objetivos. Para eu ser vencedor, eu não tenho que apostar todas as fichas na minha vida profissional e me esquecer da minha vida familiar, dos relacionamentos. Para eu ser vencedor, eu não tenho que necessariamente só pensar na família, porque tem gente que pensa que se você dar tempo para a família, você não tem tempo para trabalhar. Dá para fazer todas as coisas. E sobretudo, dá para você colocar em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus. Valorize e olhe para o mundo pela perspectiva correta. Nós vivemos numa sociedade que busca a gratificação dos desejos, onde os sentimentos, os desejos têm primazia em relação às decisões importantes da vida. O que você não pode é desistir, porque os que desistem não são vencedores. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos. Essa decisão é intransferível, é sua. Quem trilha o caminho do vencedor tem que ir até o fim, sem desistir. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ao longo de muitos anos da minha vida, eu conheci todo tipo de gente. Eu conheci gente talentosa, gente capaz, eu conheci gente problemática, eu conheci gente crítica, eu conheci gente pessimista, alegre, pessoas deprimidas, eu conheci todo tipo de pessoas. Mas uma coisa eu observei como um traço comum de todos os que são vencedores: uma mente avançada. Uma mente capaz de pensar, de entender, não só a si mesmo, mas o mundo no qual vive. Então, ter uma mente avançada faz toda a diferença. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. Por que é tão importante você mudar a sua mentalidade? Você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque a mudança de mentalidade nunca é automática. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Nós somos produto do meio que vivemos. Então, se você identificou em você um traço na tua mentalidade que não é favorável, que não está de acordo com a vontade de Deus, você precisa decidir mudar. Quantos aqui querem mudar? Ah, pastor, mas eu estou velho demais. Nunca é tarde para mudar, queridos. Todos nós podemos ser transformados. Então, por que mudar? Porque precisamos mudar. Porque a mudança não acontecerá naturalmente. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. O próprio Beethoven, ele dizia claramente, ele gastava às vezes na composição de um compasso, horas e horas e horas. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então, é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. A segunda verdade que você precisa saber ainda dentro
dessa questão da mentalidade é que a mudança da mentalidade é difícil. Albert Einstein, um dos maiores pensadores do século XX, judeu, disse: pensar é um trabalho duro. É por isso que tão poucos pensam. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como está para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Uma mentalidade avançada vai tornar você uma pessoa nobre no seu tempo, destacada no seu tempo. Precisamos entender que a mudança de mentalidade é um grande investimento. Vale a pena investir na mudança de mentalidade. Mais ouro foi minerado das mentes do homem do que em todas as minas de ouro da terra. Em outras palavras, ele está dizendo: o que tem na mente do ser humano vale mais do que todo o ouro do mundo. Você tem uma mina de ouro dentro de você, mais valiosa. Sabe por quê? Porque as minas de ouro podem esgotar. O mercado de ações pode ser abalado. Os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura. Mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Mudança de mentalidade, se você quer progredir na vida, não tem jeito, tem que passar por isso. Se você é uma pessoa que está fechada, não quer esse tipo de discurso, porque tem gente que se irrita. Deus nos chama para ser luz, e luz brilha, luz faz diferença, luz se destaca, amém? Sal da terra, luz do mundo e sal da terra. O sal era um bem imprescindível naquele tempo, nos tempos antigos. A palavra salário vem de sal, porque era a mercadoria mais importante. Então, se nós somos luz do mundo e sal da terra, isso significa que Deus quer que nós progridamos e nos destaquemos onde quer que estivermos. Mas isso passa por uma mudança de mentalidade. A mente humana é extraordinária. É a mente humana que torna o homem semelhante a Deus. Não é o corpo do homem, mas é a capacidade de pensar, de decidir, que nós temos e recebemos de Deus. E essa capacidade está na nossa psique, na nossa mente, na nossa inteligência. A segunda maneira de você ter a sua mente transformada é expor-se a bons pensadores. Eu só me junto com pessoas que me inspiram. Pessoas que se juntam para falar mal de A, de B, de C, o Deus saiu fora. Pessoas que se juntam comigo para ficar reclamando da vida, eu não quero perto de mim. Eu quero gente que me inspire. Gente que possa de alguma maneira agregar valor para a minha vida. Agregar valor para quem eu sou, para as minhas convicções. Então exponha-se ao ensino. Exponha-se a pessoas que te inspiram para que você possa crescer. Alma é psique, é mente. Você viu uma pessoa amarga? Por que ele é amargo? Porque ele tem uma autoimagem ruim. Ele não só tem uma autoimagem ruim, como ele tem uma visão do futuro negativa. Pessoas que começam a trazer para fora todo o lixo que tem lá dentro são pessoas que foram contaminadas ao longo de muito tempo. Estes maus ensinamentos, essa percepção ruim da vida foi transformando o seu interior e eles não se expuseram à verdade. E por isso a mente ficou tóxica, os pensamentos poluídos. Pessoas assim, queridos, não prosperam. Foge de gente assim. Não se coloque como um deles. Não coma o pão do invejoso, nem dos seus manjares, porque assim como imagina na sua alma, ele é. Como ele é? Invejoso. Mas isso vale para todas as outras coisas. O pessimista, não ande com o pessimista, ele não vai acrescentar nada na tua vida. Ao invés de você fazer aquilo que você tem que fazer, você vai compartilhar com ele e dizer: não vai dar certo. Conhece gente assim ou não? Foge desse tipo de coisa. Agora é interessante, quando você está... Se você eventualmente tivesse uma doença, como câncer, quando uma pessoa tem uma doença como câncer, vai para onde? Vai para o médico, vai ou não vai? Toma um remedinho de jeito? Faz a químio, a rádio que tem que fazer, sim ou não? E sai curada.
O problema com a mente é que pessoas doentes de mente, elas não procuram cura, elas procuram outros doentes. Geralmente o indivíduo doente da mente, ele se junta com outro revoltado, com outro maledicente, com outro murmurador, e ao invés de ele se tornar uma pessoa mais curada, ele se torna uma pessoa mais doente. Por quê? Porque ninguém morre imediatamente de uma enfermidade da alma. Mas saiba você que a Organização Mundial de Saúde diz que 80% das doenças são resultado da mente, psicossomáticas. O câncer tem um alto índice de consequências de pensamentos tóxicos. Portanto, você mudar sua mentalidade vai te tornar uma pessoa melhor, mais feliz, mais alegre, mais saudável. Agora depende de você, ninguém vai poder enfiar na tua cabeça que você tem que mudar. É você que tem que decidir mudar e desejar mudar, amém? Estimule as suas emoções para criar bons pensamentos. Você não pode depender das suas emoções para ter bons pensamentos. Quantos aqui já tiveram medo diante de uma situação difícil? Quantos aqui já tiveram angústia quando não viu a luz no fim do túnel? Isso é o natural. O natural é você temer e não crer. Agora, mudar isso não vai acontecer naturalmente. Então, pessoas que têm mentes avançadas conseguem questionar os seus próprios sentimentos. Conseguem olhar para dentro de si e dizer: eu não vou viver desse jeito, eu não vou viver com mágoa, eu não vou viver de uma maneira pessimista, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou sair dessa situação e eu vou me alegrar no Senhor, amém? Boas ideias, diga boas ideias, tem vida curta. Diga bons pensamentos, tem vida curta. Porque geralmente as pessoas são prontas para falar, prontas para cirar. Camarada tocou num ponto, é o alfinetezinho que foi naquele ponto, ela já pá, é o gatilho para ela já sair com tudo. Sabe qual é a ideia do Brad aqui? É o indivíduo lento de pensamento, é o Patso. É o indivíduo meio detraquê, meio burrinho. Camarada falou aquela coisa horrorosa de você, fala: hã? Será que eu entendi direito? Não é possível que ele quer dizer isso. Você deve ser lento para reagir, para falar, lento para agredir, lento para cirar, mas pronto, rápido para ouvir o outro lado, para entender o coração do outro. Porque aquele que está muitas vezes transferindo um golpe contra você, ele está magoado, e a pessoa pronta para ouvir, ela está disposta não a vencer a guerra, ela está disposta a entender o coração do outro. E muitos relacionamentos restaurados acontecem porque um lado decide ouvir. Então a pessoa que tem uma mente avançada, ela não é levada por sentimentos, ela decide como agir. Você conhece gente assim? Gente que você não vê dar um passo em falso de jeito nenhum. Esse tipo de gente é o tipo de gente que vence. Gente que planeja, às vezes usa pro mal. Mas quando você tem gente assim que usa pro bem, porque a nossa sociedade, ela valoriza o indivíduo que erra. Não, eu sou assim mesmo, mas eu sou franco, e daí? É um elefante franco. Franqueza não é falta de educação. Nem tudo que você pensa você deve falar. Então a mente que consegue dominar isso é uma mente avançada, é uma pessoa avançada, é uma pessoa que progride, porque os nossos sentimentos passam. Aquilo que você sentiu na hora, se você não falou, quando passar o momento, você já não sente mais, e se fala: graças a Deus que eu não falei tudo aquilo que eu tinha vontade. Então saiba você, seja uma pessoa do bem, tenha uma mente positiva, pense o melhor das pessoas, olhe para as pessoas que estão feridas e procure ver o que elas têm de melhor, procure ser instrumento de cura e não de destruição. Deixa o mundo acusar. Mentes avançadas dominam as palavras, dominam os sentimentos. Coloque-se no lugar que o ajudará a adquirir uma mentalidade avançada.